Cumprimentando a todos, sessão aberta. Em análise a ata da sessão anterior, plenária. Nenhuma manifestação e considerei como aprovada. Assim sendo, declaro então aprovada. Nada de preferência, então iniciemos regularmente pela pauta. Número 1 da pauta, relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Gerson Ferreira Paz, o mandado de segurança, o processo 472/2011, mandado de segurança impetrante chapa renovação Marcelo dos Santos, impetrado diretório do PSDB em Colíder e comissão executiva do PSDB de Colíder, Mato Grosso. Parecer que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Eleitoral, processamento do julgamento do mandamos, anulando-se a sentença e revertendo-se os autos da Justiça Comum Estadual. Palavra, eminente relator. Prazo plenário. Trata-se de reexame necessário e mandado de segurança impetrado pelo representante da chapa Renovação, senhor Marcelo dos Santos, contra ato tido por ilegal praticado por Admar Agostini Manica, presidente do diretório do PSDB em Colíder, vem ainda da comissão executiva do referido partido, consistente em suma em impedir a participação da impetrante no processo seletivo para compor aquele diretório municipal. Junto à impetrante, cópias de vários documentos, os quais teriam o mérito de comprovar a suscitada ilegalidade perpetrada em seu desfavor, que diz respeito, em síntese, ao preenchimento do número estatutário mínimo de assinaturas necessárias à participação de chapas concorrentes. O juiz eleitoral daquela circunscrição deferiu a liminar vindicada para o efeito de permitir a participação da chapa Renovação no processo eleitoral para a escolha daquele diretório municipal. Notificado, o senhor Admar Agostini Manica, invocando sua condição de advogado, apresenta a resposta conjuntada de documentos, aduzindo advogar, entre aspas, em causa própria, requerendo a cassação da liminar deferida, bem ainda a improcedência da presente demanda. Há o argumento de que, sucintamente, estaria a chapa Renovação incompleta nos termos do Estatuto Partidário no momento de seu pedido de registro, em decorrência de constar no rol de assinaturas pessoas não filiadas ao PSDB. Parecer ministerial da instância de piso foi pelo deferimento do URIT, confirmando a liminar anteriormente concedida. Decisão do juiz Acor, as folhas 90 a 93, em que, ao confirmar a liminar deferida anteriormente, julgou procedente o pedido, concedendo a ordem e extinguindo o feito com resolução de mérito, conforme no artigo 269, inciso 1 do CPC, remetendo os autos a esta Corte para efeito de reexame necessário de que trata o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 12.016/09. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral suscita a incompetência absoluta desta Corte Eleitoral para apreciação de nítida matéria interna corporis do partido, a teor da autonomia que lhe confere a Constituição da República, em seu artigo 17, parágrafo 1º. Propõe anulação da sentença Acor, com declínio de competência em favor da Justiça Comum Estadual. É o relatório. Relatório por parecer. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores, membros. Bom, aqui a incompetência absoluta da Justiça Eleitoral é patente, é evidente. Eu teria dúvidas até mesmo sobre o cabimento do mandado de segurança, considerando que partido político é ente privado, pessoa jurídica de direito privado, portanto, seus dirigentes não são autoridades para fins de impetração do mandado de segurança. Mas a lei, o atual diploma normativo que disciplina o mandado de segurança, prevê a impetração, o cabimento de mandado de segurança, prevê expressamente como autoridade coatora para fins de mandado de segurança o dirigente partidário. Pode ser questionada a constitucionalidade dessa previsão, se isso é ou não compatível com o perfil constitucional do mandado de segurança, mas eu preferi não adentrar nessa seara, até porque a competência é questão preliminar. Para se decidir sobre o cabimento não da ação, antes é necessário ter jurisdição. E mandado de segurança ou qualquer ação contra ato de partido não se insere na competência da Justiça Federal, salvo a hipótese excepcional em que esse ato tem reflexo direto no processo eleitoral.
E aí, no parecer que eu acabo de disponibilizar aqui no sistema, eu transcrevo vários precedentes, é uma jurisprudência já antiga do TSE, no sentido de que só cabe à Justiça Eleitoral apreciar a legalidade de atos partidários quando eles têm inequívoco e direto reflexo no processo eleitoral. Um exemplo claro disso seria o ato praticado na convenção partidária que escolhe os candidatos. Numa hipótese dessas, aí sim caberia a Justiça Eleitoral, porque ali se trata do próprio ato que permite a postulação da candidatura. Mas aqui não tem nenhum. O ato impugnado nesse mandato de segurança não tem nenhuma correlação com a eleição. Tem relação com a eleição interna do partido, que é outra coisa absolutamente diversa e estranha à matéria eleitoral. Eleição para a escolha de dirigente, de órgão de representação partidária. Não tem nenhuma correlação com a eleição, com o processo eleitoral. O processo eleitoral no sentido de escolha de governantes. Então, me parece que cochilou não só o juiz da instância de piso, mas também o órgão ministerial e todos aqueles que oficiaram nesse processo. Não é caso de competência da Justiça Eleitoral, de forma que eu ratifico o parecer já lançado por escrito nos autos, propondo a declinação da competência, a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. É esse o parecer ministerial, senhor presidente. Torne a palavra, excelência. Senhor presidente, eminentes pares, a nossa decisão é exatamente, o nosso voto, aliás, é exatamente nesse sentido, porque, na verdade, o que se trata aqui é de matéria interna, realmente, do partido, que não tem nada, repercussão nenhuma com relação à Justiça Eleitoral. Na verdade, quem tem que decidir essa questão, quem tem que analisar essa questão, no meu ponto de vista, e o parecer ministerial nesse sentido, é a Justiça Comum. Nós estamos, ao final, reconhecendo a incompetência da Justiça Especializada, no caso da Justiça Eleitoral, e remetendo os autos à Justiça Comum, anulando a sentença de primeiro grau. É um ato decisório, nós estamos anulando a sentença e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum para que seja lá analisado esses aspectos que foram abordados por ocasião da análise desse procedimento. O voto é simples, se for necessário eu faço a leitura, mas a conclusão é exatamente essa, acolhendo o parecer ministerial, acolhendo a questão suscitada, para declinar da competência para a Justiça Comum, anulando a sentença do juiz de primeiro grau. O tribunal está de acordo? Eu acho que a questão é tranquila, né? O tribunal, por unanimidade, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Eleitoral e anulou os atos decisórios proferidos na instância de piso. Decisão conforme o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, desembargador Gerson, o segundo da pauta, processo número 68.512, veiculação de propaganda partidária, horário gratuito, social cristão, inserções 2010, deferimento do pedido. Palavra, excelência, parecer. A 685? 685. Igreja Corte. Cuida-se de pedido de concessão de horário gratuito de propaganda partidária no rádio e televisão para inserções no ano vindouro, requerido pelo Partido Social Cristão, PSC, representado neste ato pelo delegado partidário Valdinei Iori. O requerimento foi devidamente instruído, contendo o plano de mídia para as referidas inserções, a relação das emissoras de rádio e televisão geradoras e transmissoras dos programas, bem como traz prova do respectivo funcionamento parlamentar do partido junto à Câmara dos Deputados, tendo obtido análise favorável da seção de análise técnico-processual deste tribunal, as folhas 12/15. A da Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de folhas 24, manifesta-se pelo deferimento do pedido. É o relatório. Parecer. Confirmado escrito, excelência. Palavra. Preenchido os requisitos legais e com parecer da análise técnico-processual dessa corte, nós estamos deferindo o pedido por quanto não há nada que a impedir o seu deferimento. Foram preenchidos os requisitos legais
E a nossa conclusão é exatamente essa: por não vislumbrar óbitos a concessão vindicada, porque atendidos os requisitos da Lei dos Partidos Políticos, das resoluções TSE 20.034/97 e 22.503/06, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral, é o voto no sentido de deferimento do pedido feito pelo PSC, Partido Social Cristão, nos termos em que postulado e instruído o feito. É assim que voto, deferindo o pedido. Divergência ou alguma consideração? O tribunal está de acordo? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de inserção de propaganda partidária nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. No meio de vossa relatoria, esmagador Gerson, 3 da pauta, processo 483218-2010, prestação de contas a cargo do deputado estadual, eleições do ano passado, Braulino Ferreira Rocha, o candidato, parecer pela aprovação das contas. Com a palavra. Grade plenário, cuida-se de prestação de contas do então candidato a deputado estadual Braulino Ferreira Rocha, referente ao pleito eleitoral de 2010. Em seu relatório preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria concedeu ao interessado a oportunidade para saneamento das irregularidades detectadas. Devidamente timado, o requerente apresentou prestação de contas retificadora, folhas 4256, esclarecendo a situação apontada, tendo a já citada unidade técnica desta casa emitido relatório conclusivo em que opina pela aprovação das contas, folhas 73 e 74. O parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral também é pela aprovação das contas, como se vê as folhas 77, é o relatório. Parecer confirmado escrito, palavra, Santos. Senhor presidente, egrégio plenário, nós estamos aprovando as contas porque não há nenhuma irregularidade. Houve inicialmente, foi apresentada a conta retificadora e sanada a eventual falha que existia. O parecer da coordenadoria é pela aprovação, o parecer da procuradoria também, e nós estamos com base no artigo 39, inciso 1 da resolução TSE 23.217/2010, né, aprovando as contas do candidato Braulino Ferreira da Rocha. É assim que vota. Tribunal de acordo? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. 4 da pauta, do excelentíssimo doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, processo número 5432/2007, trata-se de embargos de declaração e prestação de contas anual do PT-MT referente ao exercício 2006, embargante ao Partido dos Trabalhadores, embargado ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento dos embargos, com a palavra do outro relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração, pretendendo efeitos modificativos opostos pelo Partido dos Trabalhadores, visando a modificação do Acórdão 2652, julgado em 6/9 do ano 2011, o qual desaprovou as contas do partido referentes ao exercício de 2006. Em seus embargos, o Partido dos Trabalhadores, a pretexto de aclarar o acórdão acima citado, apresentou diversas indagações direcionadas à obtenção de respostas que dizem respeito a falhas detectadas e que, no seu entender, tratam-se de meras formalidades. Por fim, consignou que a desaprovação contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de folhas 1205 e 206, opinou pelo não conhecimento dos embargos. Este é o relatório. Outro parecer, mantido, escrito com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, o Partido dos Trabalhadores, alegando a existência de obscuridade e dúvida, busca respostas para inúmeras questões formuladas em sede de embargos de declaração, o que equivale a dizer que o embargante, na prática, pretende utilizar-se dos embargos para fins de obter respostas a perguntas por ele formuladas. Ocorre que o recurso em tela não se presta à finalidade pretendida pelo embargante, posto que este apresenta hipóteses restritas de cabimento, conforme o artigo 275 do Código Eleitoral, ou seja, quando houver obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. A jurisprudência pátria está assente nesse sentido. Quanto à impossibilidade da utilização dos aclaratórios para fim de obtenção de respostas às consultas realizadas pela parte pertinente aos julgados do Supremo Tribunal Federal naquilo que interessa ao caso. Eu cito uma jurisprudência que diz: embargo de declaração, acesso ao Poder Judiciário como órgão consultivo, inadmissibilidade, embargos rejeitados nesse ponto, precedentes, embargos declaratórios que não se prestam a formular consulta ao tribunal.
Esse julgado é da relatoria do ministro César Peluso. Também um outro do mesmo César Peluso: a utilização do Poder Judiciário como órgão consultivo incompatível com a essência da atividade jurisdicional, jurisprudência assentada, inadmissibilidade, embargo rejeitado, não se conhece de recurso que formula consulta sobre dúvidas subjetivas da parte. Para demonstrar o caráter abusivo dos presentes embargos, destacamos o pedido constante do item 4º, letra G, em que o embargante pretende repassar a esta Corte a atividade de responsabilidade da agremiação partidária, a saber, diz ele, trata-se no primeiro caso de recibo de agência de passagem no valor de R$ 539,04, pagos também com outros recursos e não com dinheiro do fundo partidário, onde declinou o trecho e o nome do passageiro. Reclama-se da agência de turismo a emissão na nota fiscal da passagem emitida que deveria ser por terceiro, companhia aérea. Informa a agência que não tem como emitir nota fiscal salvo dos serviços de corretagem, porque quem o faz é a própria empresa aérea. Ainda que constando o nome do beneficiário, quer a zelosa equipe técnica, o canhoto da passagem, no entanto, requerendo para tanto o enfrentamento da seguinte questão. Então ele colocava uma situação e depois fazia uma questão para a Corte. E a questão que ele coloca: se a dúvida consiste na prova da viagem, não seria o caso de oficiar-se a empresa aérea ao invés de exigir o canhoto de fácil extravio? Bem, na verdade, o partido quer é que essa Corte comece a oficiar e perguntar: olha, vocês não têm como mandar aqui. Então, como se percebe, o embargante sugere que o Departamento de Defesa Regional oficie a empresa aérea para que esta emita nota fiscal da passagem utilizada pelo partido em face do extravio do canhoto da passagem utilizada por parte daquela administração partidária. Obviamente, impossível transferir a responsabilidade do embargante para essa Corte. O correto seria a administração partidária envidar mais zelo com a documentação necessária a instruir o processo de prestação de contas. Ademais, como bem anotou o outro procurador regional eleitoral, não se ouvide de mais a mais que as questões são inerentes ao mérito da decisão que julga a prestação de contas. As respostas às indagações do embargante constituem o fundamento do próprio acórdão, que, ao desaprovar as contas, considerou que as irregularidades comprometiam a sua confiabilidade. Conclusivamente, resta evidente que o embargante pretende tão somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma contradição ou omissão a ser sanada, sob os argumentos alinhavados no recurso. Com essas considerações, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Partido dos Trabalhadores e, em face do seu evidente caráter protelatório, impõe-lhe a sanção prevista no artigo 275, parágrafo 4º do Código Eleitoral. É como voto. Divergência? O tribunal está de acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos opostos com a qualidade de protelatórios os termos do voto do relator. O parecer é pelo não conhecimento dos embargos. Judicial terminado, passemos então aos administrativos. O quinto da pauta, o processo 71025/2011, designação de juiz eleitoral para a 30ª Zona Cuiabá. Pelo procedimento aqui, os critérios normativos vigentes manifestaram-se favoravelmente à designação da doutora Valdeci Moraes Siqueira, juíza da 5ª Vara Civil de Cuiabá, para assumir a titularidade da 39ª Zona Eleitoral, com a dispensa da colega Célia Regina Vidotti. Ela que estaria mais tempo longe da jurisdição eleitoral e, portanto, nos termos da nossa normatização, é a doutora Valdeci Moraes Siqueira, juíza da 5ª Vara Civil de Cuiabá. Nos termos do artigo 10 e também da resolução TRS 575. Com a dispensa da doutora Célia Regina Vidotti. Se todos de acordo, passo para o subsequente. Requisição 6º.
processo número 59.249, 2011, requisição do servidor André Penha de Souza para prestar serviço à 49ª eleitoral de Várzea Grande, requerente o juízo da 49ª. As informações que foram lançadas não permitem o pedido da requisição de André Penha Souza por prestar serviço junto ao cartório da 40ª Zona Eleitoral. Porque a sessão de gestão opinou pelo indeferimento por orientação do artigo 117, inciso 15, 18º da Lei 8.111/90 e a Portaria 24/2004, uma vez por exercer atribuições diversas em seu cargo efetivo que ocasionaria desvio de função do servidor. Então, ele era jardineiro, né? A exposição aqui, ele é jardineiro e trabalhar no cartório eleitoral tem alguma coisa que não me parece correta. Então, estou indeferindo aqui, pelo menos teoricamente, não tem conhecimento algum para trabalhar numa zona eleitoral. Então, estou indeferindo a requisição. Todos de acordo, pode passar subsequente. Sétimo, processo 7493/2010, pedido de prorrogação da requisição da servidora Sheila Cristina Guerino, ou Guerino, para continuar prestando a 30ª Zona Eleitoral. Disponibilizado o voto, estou concluindo por deferir a segunda prorrogação da servidora pelo prazo de 1 ano, a contar de 4/1/2012. Não há impedimento desta, segundo o estudo que foi feito. Estou de acordo, passo para o número 8 da pauta. Processo número 63.838/2011, requerimento de lotação da servidora Elma Auxiliadora Martins da Cunha em cartório eleitoral da capital. Estou votando pelo deferimento e a lotação provisória da Elma Auxiliadora Martins da Cunha para a 54ª, outro cartório eleitoral de Cuiabá, caso necessidade do serviço justifique tal ato, porque poderá ser efetivado por meio de portaria. Deferindo o pedido do juiz da 54ª Zona Eleitoral. Por motivo de saúde, né? Todos de acordo, vou para o 9º. Recesso forense do âmbito do Tribunal Regional Eleitoral 2011-2012. Eu estou aqui com a resolução preparada no sentido de que, considerando o disposto do artigo 62, inciso 1 da Lei 5.010/66, aplicável à Justiça Eleitoral por força da resolução TSE 1854, de 14 de maio de 92, que prevê: além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos tribunais superiores, os dias compreendidos entre 20 de dezembro a 6 de janeiro, inclusive. Considerando a portaria TRMT 610/2011, que fica as diretrizes para o recesso forense, considerando que os prazos em curso no período de referência aplicam-se às regras 184, parágrafo 1º da Instrumental Civil, e tendo em vista a necessidade de assegurar o provimento de medidas jurisdicionais urgentes nos dias em que não houver expediente no Tribunal e nas zonas eleitorais, submete à apreciação dos colegas a proposição de resolução que fixa o recesso forense, suspende os prazos processuais na Secretaria e nos cartórios eleitorais e autoriza o presidente ou o substituto legal a decidir os casos de urgência e emergência de referendo do tribunal. A verdade é praticamente a repetição do ano passado, e são todos os tribunais regionais eleitorais propõem essa redação e nós acompanhamos então, simplesmente. Se todos de acordo, posso declarar aprovada, né? Se tiver alguma coisa, no caso detectar, a gente pode retificar posteriormente. 10º da pauta, processo 72.676, calo de plantão dos juízes de direito que responderão pelas zonas eleitorais no período de 20 a 6/1. Aqui tem uma escalinha bastante grande aqui, né? Estou colhendo a proposição e com
esse quadro de recesso aqui dos municípios com mais de uma zona eleitoral: Várzea Grande, Rondonópolis, Barra do Garças, municípios com apenas uma zona eleitoral. Na verdade, isso aqui é posto de acordo com a escala que vem do Tribunal de Justiça, né? Conforme ele está disponibilizado os juízes lá que vão ficar, nós temos que ajustar para não ficar sem jurisdição eleitoral. Então, na verdade, eu acompanho o Tribunal de Justiça para colocar nos períodos conforme a disponibilidade que vem do próprio do TJ Mato Grosso. Enfim, todos de acordo, poderemos encerrar. Nada mais havendo, então, encerrar a presente sessão. Amanhã nós temos sessão, né? E também teremos uma pequena exibição um pouco antes da sessão, ali na nossa antessala, sobre a carta de serviços dos cartórios eleitorais, que isso vem do CNJ também, né? Enfim, mas acho que nada de especial e nada tão demorado. Nada mais havendo, encerrada a sessão, Deo Gracia.